Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos nessa casa, que acompanham também pelos veículos de comunicação, nós vamos tratar de alguns temas e alguns nós vamos ter que aprofundar no curso dos debates que nós faremos aqui no dia de hoje. Primeiro, eu gostaria de registrar que chegou ao nosso conhecimento que ontem, sábado para domingo, aqui num bairro da cidade, numa república muito tradicional da cidade, conhecida como República Risca-Faca, que recebe estudantes, principalmente da Unesp. Esses estudantes estariam realizando uma festa e, como sempre, nós temos algumas áreas de conflito, vereadora Thelma. Os moradores da região solicitaram o concurso da Polícia Militar para ir até essa república. Bom, a polícia foi até a república, depois novas viaturas foram chamadas, 11 viaturas se dirigiram a essa república e a intervenção que foi feita, segundo os relatos que nós recebemos pela Polícia Militar, foi uma intervenção muito dura, muito violenta, como vem sendo caracterizada as intervenções da Polícia Militar no estado de São Paulo. Seria interessante que a gente pudesse, inclusive, solicitar informações do comando da Polícia Militar aqui em Bauru, por que houve, né, uma república é uma casa, para se entrar dentro de uma casa tem que ter mandato judicial, ou quando está sendo cometido um crime em flagrante. Enfim, resultado disso, dentro da casa foram disparados tiros de bala de borracha. Nós teríamos hoje 2 pessoas internadas, né, por conta de ter levado um tiro no olho e no rosto dentro da casa. Recebemos informação que na condução de 4 pessoas que foram detidas, 4 jovens que foram detidos no trajeto entre a República e a Polícia Judiciária, eles teriam sido agredidos dentro dos carros da PM. Nós vamos investigar essa situação, mas isso também revela um outro fato, uma outra situação da cidade de Bauru, que é o que essa cidade oferta para essa juventude, em torno de 35 mil jovens que para cá vêm estudar todos os anos, né? Nós não temos nenhuma política cultural, nenhuma política de entretenimento, de lazer, que efetivamente possa trazer esses jovens, né, essa juventude que aqui chega e que contribui também com a cidade, que aqui pagam impostos, alugam imóveis, enfim, acabam alimentando a cadeia da economia na cidade, para que esses conflitos possam ser dirimidos. Acho que nós temos que receber todas as informações, vamos cotejar todas essas informações para que, de fato, essas ações, principalmente do aparato repressivo do Estado, seja feito dentro daquilo que se convencionou a chamar dentro da ordem. É muito difícil, num Estado que vem adquirindo um caráter bonapartista, ou seja, autoritário com os princípios da democracia, que os aparatos repressivos do Estado atuem dentro dos marcos democráticos. Eles vão ser instrumentos cada vez mais de repressão daqueles que, em tese, se colocam contra a ordem. Por isso, nós vamos fazer essa discussão, esse debate, e cobrar desses órgãos que atuem dentro dos limites da lei. Concedam a parte de Vossa Excelência. É muito oportuno a sua colocação, porque o senhor também participou daquele encontro de juventude que teve aqui na casa a respeito do Conselho Municipal de Juventude. Sem sombra de dúvida, há uma lacuna muito grande na questão política municipal voltada para o jovem, que vai desde propriamente o entretenimento e lazer, como principalmente saúde e a educação, que comportaria também algumas coisas. E a educação não se restringe à questão municipal, ela também alberga um grande número de jovens, como o senhor bem disse, 35 mil no escopo universitário. Há necessidade de uma política pública justamente para contemplar para que não haja mais óbitos, como aconteceu em festas anteriores. E coibir isso necessita inteligência e não violência. Um outro fato também, meio rápido, porque 10 minutos em determinadas circunstâncias é muito difícil a gente tratar desse assunto. Por falar em dias, vários vereadores falaram em dias aqui. Importante a gente registrar que nós tivemos, na sexta-feira, dia 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura. Muitas pessoas renegam hoje o 13 de maio, mas é importante a gente registrar que o 13 de maio é uma lei. Se não tivesse promulgado a lei, nós teríamos escravatura nos dias de hoje.
E a liberdade também, e a lei, não foi uma doação, não foi um ato de caridade da princesa Isabel. O 13 de maio é resultado de mais de 3 anos de revoltas, mais de 300 anos de revoltas, que conquistaram a abolição. Nós conquistamos a abolição, e a abolição foi a rendição do Império para a República. E o mais engraçado na história do Brasil é que a República também foi um ato das elites, e foi proclamada por um monarquista. Então, são os problemas da formação da cultura brasileira. Senhor presidente, em relação ao que foi colocado aqui, mais uma vez, da questão do lixo, é óbvio que são temas recorrentes. Nós tratamos desse assunto, desde que eu entrei na casa, a gente vem tratando desse assunto. Infelizmente, nós encontramos muitas dificuldades para colocar os instrumentos de fiscalização que essa casa tem para se debruçar sobre alguns fatos, sobre algumas ações do Executivo. Na minha opinião, e eu já registrei isso por diversas vezes, essa situação da Endurbe, a relação da Endurbe com a prestação de serviços aqui na cidade, já deveria ter sido objeto de uma comissão especial de inquérito. Se essa comissão especial de inquérito não se instala, todos os discursos que são feitos aqui, cobrando transparência da Endurbe, na minha opinião, são discursos vazios. Porque não adianta fazer discurso aqui na tribuna e na hora de assinar, para que se tenha 6 vereadores para implantar uma SEI, para estudar os casos da Endurbe, não se assina. Então, essa cobrança tem que ser feita. O vereador Moisés Rossi nos solicitou, enquanto presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, que fizesse a solicitação desses documentos. Nós vamos fazer, mas todo mundo aqui sabe, a população de Bauru tem que saber, que a Comissão de Fiscalização e Controle tem limites para exercer esse procedimento. Porque são recursos que serão insumos da iniciativa privada que o município não tem. Nós vamos nos debruçar sobre isso, sobre esses valores que estão sendo acrescidos, vereador Mariano, para fazer a deposição do resíduo sólido lá no aterro privado em Piratininga. Então, enfim, de onde sairão esses recursos? Obviamente, vão sair dos cofres do município. E se saem dos cofres do município, o município terá cada vez menos recursos para atuar de maneira mais prioritária em algumas áreas. Em relação ao que o vereador Raul mostrou, referente ao condomínio 3 Américas, precisa definir se é 1, 2 ou 3. 3 Américas 3, que é o feito lá na Baixada, que foi a entrada e que não tinha nem entrada de ônibus lá, que foi feita a entrada dos ônibus. Nós temos que entender o seguinte: o programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa que atende determinadas demandas de uma população fragilizada sob o ponto de vista econômico ou não. Na minha opinião, atende. Agora nós vamos discutir como esse programa foi implantado aqui na cidade de Bauru. E não é só Minha Casa Minha Vida, não. Nós temos que discutir os outros empreendimentos. Porque, na verdade, a maioria desses empreendimentos não houve contrapartida. As construtoras que construíram esses empreendimentos tinham que dar contrapartida. E dou um exemplo, o senhor teve lá, que foi aquela viradinha para o ônibus chegar até na porta do condomínio. Porque as pessoas ficavam a 322 metros, lá atrás do bosque do Bauru 16, que o ônibus deixava ali. Hoje, nós temos que discutir como se organiza essa população dentro desses condomínios. Nós temos vários problemas, não é o caso de ficar citando os problemas aqui. Mas, efetivamente, esses problemas devem ser resolvidos. Esses problemas devem ser resolvidos pelo condomínio. Agora, se estão sendo resolvidos pelo condomínio ou não, e por que não estão sendo resolvidos, é um outro debate que nós temos que fazer. Será que a cobrança de taxa de condomínio, qual é o nível de inadimplência que existe no local? Se existe, de fato, uma participação efetiva da população nesse processo de organização. Porque, na verdade, nós temos um grupo que deve dar
o atendimento social nesses condomínios, que num primeiro momento era privado. Era privado. Para concluir, senhor presidente, num primeiro momento era privado. Num segundo momento, a Secretaria Municipal de Bem-Estar Social está afastada desse processo. Então, todo esse processo de organização dentro desses locais de moradia são privados, empresas contratadas, que não cumpriram os seus objetivos. Então, nós vamos abrir essa discussão para saber como tratar esse debate, vereador Raul, de maneira mais precisa, mais qualificada, no processo de implantação do Minha Casa Minha Vida. Concedo uma parte de Vossa Excelência. Eu sei que o senhor não tem mais tempo, vereador, mas um assunto que nós temos que aprofundar essa discussão. Porque nós temos muitas moradias sendo entregues nessa modalidade, nós sabemos o alto índice de inadimplência, são residências de interesse social e não vai ter como o poder público se furtar de um olhar mais crítico e de envolvimento com essas comunidades daqui para frente. Então nós temos que nos aprofundar realmente e pontuarmos uma possível solução. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência aí. Sei que Sua Excelência está meio nervoso porque o Santos perdeu do Atlético Mineiro, mas agradeço a tolerância de Vossa Excelência.